era para ter reunido semana passada, né? Porque nós terminamos o livro de Êxodo, e até o Marcelo sugeriu, né, da outra vez, a gente não esperar muito, justamente para não, às vezes acumula tanta coisa, né, quando a gente fica muito tempo sem reunir. O intuito da gente encontrar aqui é esse mesmo, é a gente trocar ideia, igual o Moisés está falando. Ninguém aqui é professor, né? A gente aprende com os comentários, a gente aprende lendo coisa que a gente já leu outras vezes, e aí você lê de novo, parece que você tira outros insights daquilo ali. E então é isso, né? Hoje a gente vai focar em Êxodo, né, o Moisés, em alguma dúvida que ficou, alguma coisa, algum questionamento. Não sei se, Moisés, se você anotou alguns questionamentos lá do pessoal. Com certeza você anotou, né? Que acaba sobrando é para você mesmo. É, Então é isso. embora as dúvidas, às vezes, elas já tenham sido... o pessoal mesmo vai respondendo, eu respondo, Marcelo responde, você responde, vai respondendo ali. Então, acaba que não fica muito dúvida. Às vezes fica as polêmicas, né? Não fica as dúvidas, aí fica as polêmicas lá. Será que é isso mesmo? Será que é esse o entendimento? Mas vale a pena a gente relembrar aqui. Bom, dando início ao livro de Êxodo, na... minha voz está... Eu já comecei, já falhou. No nosso encontro passado, nós falamos um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho sobre Êxodo, porque a gente estava bem no comecinho, estava finalizando Gênesis e tinha acabado de ler um, dois, três versículos, capítulos. E o que eu vejo interessante? Primeira coisa, embora eu já tenha falado também, a história é bem rápida no começo, porque a gente vê a transição de José para Moisés no capítulo 1, a perseguição do faraó aos recém-nascidos com medo do povo hebreu, por conta da multiplicação, né, por conta da expansão do povo hebreu. Ele faz um decreto onde declara a morte dos primogênitos, primeiro pelas parteiras, depois a força pelos soldados. E a mãe de Moisés tem uma iniciativa de salvar o seu filho, esconde esse filho até onde consegue. Quando ela não consegue mais esconder esse filho, ela tem uma iniciativa de colocar Moisés num cesto, onde ela prepara aquele cesto, né, para que ele não afunde e coloque ali no rio Nilo. E eu imagino, né, aí esse já é um detalhe que eu imagino, né, que Miriam acompanha o cesto com o Moisés lá dentro, né? É por isso que o cesto chama Moisés, por isso que aquele cestinho de carro chama Moisés, onde põe o menino chama Moisés, que vem dessa origem aqui da Bíblia. Quando ela acompanha o cesto ali no rio Nilo, eu imagino que havia uma certa intenção de proteger. Talvez ela não imaginava que aquele cesto parasse nas mãos da filha do faraó. E essa filha do faraó, há alguns que acreditam que essa filha do faraó tinha um escravo. Quando elas adotavam um escravo, né, quando um egípcio adotava um escravo, era como se fosse alguém, um animal de estimação, entendeu? Era um bebê, mas era como se fosse um animal de estimação. Então, por isso que inicialmente, né, ela quis aquilo, né? Mas com a sugestão de Miriam, que quando ela encontrou o bebê, Miriam já chegou em seguida. Com a sugestão de Miriam, ela falou assim: cuida dessa criança, inclusive acha uma mãe hebreia para ela, né? Onde foi, ela foi lá com a ideia e colocou a própria mãe de Moisés, e ela cuidou do bebê, de Moisés até que ele amamentasse, né? Pelo período de amamentação. E depois ele já foi adotado ali pelos os egípcios, né? E ali teve toda uma cultura e uma preparação egípcia. E eu vejo assim também, tudo faz parte de um plano, né? Porque Deus ele coloca um Moisés em um local de preparação. E além de ser um local de preparação, ele também ganha acesso a um local que um escravo não teria acesso, que era dentro de um próprio palácio. Então, assim, Deus começa uma obra na vida de Moisés nessa perseguição. E nessa perseguição, né, eu acredito que o faraó não foi bem sucedido, porque o povo continuou crescendo, né? Os esforços dele era contra uma promessa, né, que Deus fez a Abraão. Então, por isso que eu acredito que ele não foi tão bem sucedido. Embora eu imagino também que deve ter morreram muitas crianças também. Há estudiosos também que acreditam que a mãe de Moisés, a mãe egípcia de Moisés, que não é a Joquebede, que também não tem o seu nome revelado aqui no livro de Êxodo para a gente, ela era criança quando ela adotou Moisés. Assim, era uma criança entre 10 e 12 anos. Por isso também essa necessidade de também ter uma outra pessoa para cuidar, né? Mas aqui na Bíblia mesmo não tem. Então é coisas assim, teorias de pessoas que estudam, né, a história do Egito, e aí fazem a linha do tempo.
Mas aí, olha só por isso que eu falo que é rápido, né? Isso tudo acontece no capítulo 1 e 2. No capítulo 3, né, ele já matou um egípcio, ele já percebeu que era hebreu, ele já descobriu que ele era hebreu, né? Ou seja, ele já tinha um entendimento sobre aquilo, mas ele se sentiu incomodado, foi lá, defendeu um hebreu, matou o egípcio e teve que fugir para o deserto. Quando ele foge para o deserto, no capítulo 3 já está no deserto. Aí já fala assim, já chegou em Midian, e aí ele já vê a sarça em chamas. Isso que eu falo, é uma história rápida, né? Quando ele chega no deserto e ele começa a viver isso aqui, na verdade, quando ele faz a fuga do Egito, ele tem em torno de 40 anos. E quando ele sai de Midian, que ele inicia, se vocês repararem, né, quando ele inicia, porque é imediato, né, quando ele recebe a mensagem de Deus, um chamado de Deus, para poder voltar para o Egito, e quando ele inicia a sua obra ali, anunciando as pragas, né, de libertação, e a libertação, né, solicitando a libertação do faraó, ele já tem 80 anos. Aí já descreve, né? E Moisés tinha 80 anos. Então ele foi lá para Midian, ficou 40 anos. Deus chama ele, tira ele de um lugar que ele já estava estável. E aí eu até estava vendo, por coincidência, né? Ou por cristocidência, depende do que você acreditar. Eu estava ouvindo um estudo de Tiago Brunet. Aí eu peguei alguns detalhes que ele falou, que ele começou essa semana, na live que tem de segunda a sexta. Aí essa semana ele começou a falar sobre Moisés. Então ele fala alguns detalhes lá interessantes, né? Mas é claro que ele não vai falar toda a história, né? Vai citando a história. Mas o interessante é que ele fala assim que Moisés, primeiro, ele perdeu o que ele conquistou no Egito, os seus direitos de príncipe. Porque ele quis reivindicar, ele quis proteger o seu povo. Mas, no entanto, o povo rejeitou ele. Aí, depois que ele foi para Midian, se estabeleceu como família, casou, estava ali bem, né? Estava trabalhando como pastor. Né? Nem imaginando que um dia eu voltaria lá para o Egito, Deus foi lá e tirou ele também do quê? Daquela estabilidade que ele estava. Agora você vai voltar lá para o Egito. Aí, quando ele volta lá no Egito, ele até tem um receio. Porque quando a gente vê um chamado de Deus para ele, o que ele coloca inicialmente para Deus? Ele coloca uma série de empecilhos. Né? Deus, né? Mas eu, né? Qual que é o que eu vou falar? Por que as pessoas vão acreditar em mim? Eu tenho dificuldade na fala. Como que eu vou provar isso? E aí a gente vê assim, né? Que Deus, ele pega... Quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, não importa, né? E Deus insiste. Você vê assim, Deus insistindo com ele. Não, mas é assim que você vai fazer. É assim que você vai fazer. Vai dando solução para cada empecilho que ele vai colocando. Para cada empecilho. Porque é uma resposta ao clamor do povo. A gente vê no final do capítulo 2 que o povo clama, ou seja, o que eu sempre entendi desse texto, no versículo 23 do capítulo 2, é que o povo clama a Deus só quando eles sofrem muito. Então a gente vê assim que eles ficaram um período ali, quando eles chegaram no Egito, com Jacó, né, com José lá governando, talvez o povo ainda era temente a Deus. Só que ao morrer esses descendentes, morreu Jacó, depois foi morrer o José, né, os outros irmãos, aí foi ficando só os descendentes, né? Eu vejo assim, que esse povo se perdendo nessa fé. E essa escravidão foi algo que ficou assim. Eu não acredito que aconteceu de um dia para a noite. Tipo assim, um dia eles eram livres, outro dia foram escravos. Eles foram permitindo se escravizar. Até que se esqueceram de José. Aí onde eu falo, Deus entra com o trabalho dele no coração do homem, né? Olha, o meu povo está aqui, veio para o Egito para se multiplicar, para sobreviver à fome, mas, no entanto, esqueceram de mim. Se tornaram escravos. Quando eles se tornam escravos, Deus ele inclina os seus ouvidos quando? Quando eles clamam. Então, o que nos indica? Que houve um não clamor, esquecer da fé. Aí a gente vê lá no versículo 23, olha só. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, que é aquele que mandou matar os primogênitos. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até a Deus. Por quê? Quando eles clamaram, aí esse clamor subiu a Deus. Aí de imediato o que a gente vê? A gente vê Deus levantando Moisés, Moisés colocando os empecilhos e as desculpas, que é bem familiar para a gente, né? Quando a gente recebe um desafio de Deus, o que a gente tem? Muitas desculpas, muitos empecilhos, eu não dou conta, quem sou eu, o que tem na minha mão, o que eu vou falar. E aí a gente vê Deus, né, dando todas as ferramentas para Moisés. Mas alguma coisa que me chama muita atenção, e não, isso não é de hoje, porque quando eu era mais criança, tem um filme de Moisés, né, que é um filme bem antigo, que é um desenho mesmo, que é o Príncipe do Egito. Quem já assistiu? Nunca assistiu? É um desenho da Disney, é um filme, é muito legal. Deve ter uns 20 anos o desenho, tá, gente? Não é porque eu sou muito velho, é porque eu assisti muito criança. É muito legal, é essa história que bem rápida, bem contada, é um musical, né? Tem muitas músicas, é muito legal. Depois assistam que eu gosto.
Aí a Ana Cláudia falou que já, porque eu assisto aqui todo ano, eu assisto. Todo ano eu quero assistir esse filme. Eu acho muito emocionante. Ele retrata umas cenas assim de uma maneira muito interessante. Só que no filme não falava de Moisés, né? Ter um auxílio de Arão, um auxílio de Arão, do seu irmão. Mas você vê assim que Deus só levantou Arão porque ele colocou a desculpa da fala, né? Que ele tinha dificuldade da fala. E aí eu fico, o dia que eu descobri isso, depois que eu assisti o filme, né? Porque por um tempo eu acreditava que era tudo Moisés. Aí o dia que eu descobri isso, eu fiquei meio decepcionado, né? Porque assim, gente, mas Moisés não fez nada, não. Quem fez foi Arão, né? Só que quem falava era Deus. Deus falava, não era com Arão. Ele falava era com Moisés. E aí Arão só replicava, né? Aquela fala, a vontade de Deus ali para o faraó. Só que quem tinha acesso ao faraó era Moisés. Não era Arão também. Porque quem tinha os direitos de príncipe, embora eles tenham sido reivindicados, era Moisés. Então, Moisés, além do conhecimento, além do chamado e além da voz de Deus que falava para ele, instruía ele em cada detalhe, ele também tinha um acesso. Porque o que levaria o faraó a querer falar com o escravo? Pensa comigo. Ele tinha um acesso. Então, você vê assim, o plano ele já foi sendo moldado lá atrás. O plano ele foi sendo moldado lá atrás. Só que, voltando a esse gancho que eu falei de Arão, o que eu vejo também? Que, ao decorrer da história, Arão não vai sendo mais o porta-voz, embora ele esteja sempre junto. Só que não vai falando mais de Arão, né? No início, sim, né? Moisés falou para Arão, Arão foi e tal. Só que ao decorrer da história, você vai vendo assim que Arão só estava junto, ou às vezes nem fala sobre ele. Então você vai vendo que ele vai desenvolvendo. Por quê? A capacidade já estava ali. Deus ele só deu um meio, que era através do irmão de Moisés, que era Arão, para que ele pudesse se impulsionar e fazer aquele chamado, né? Cumprir aquele chamado e cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Então isso é algo assim que eu acho fantástico. Eu acho assim que Deus ele quando tem um chamado, tem um propósito, tem uma missão para a gente, né? Mesmo quando a gente coloca os empecilhos, ele ainda vem e dá um recurso. Ele ainda vem, levanta uma outra pessoa para ir lá te impulsionar, para te empurrar, vai, né? Vai assim. E isso nós devemos nos atentar, porque ainda assim ele poderia ainda ter desobedecido, mas ainda assim ele foi lá e cumpriu. Ele ainda foi lá e obedeceu. E daqui para frente a gente vê o quê? O Moisés que ainda não tinha um conhecimento de Deus. Só que dali para frente a gente vê assim que Moisés ele vai se relacionando, ele vai criando um nível de intimidade. Lá na frente a gente vai ver que esse nível de intimidade se torna algo assim de alguém que é amigo de Deus, que conhece Deus face a face, conforme está escrito no próprio texto. E olha só que isso é só os 4 primeiros capítulos. Dá para falar de todos? Nossa, a gente precisa de muito tempo para falar de todos. Mas eu separei mais alguns aqui para falar para vocês. Só que antes de passar para eles, eu vou falar de 3 capítulos. Não, de 4. Não, de 3 mesmo. Eu quero, né? Eu fiz uma breve introdução para a gente lembrar, né? E comentar, que vocês comentem, né? A respeito dessa história aqui. Um de cada vez. Então, Boa noite, pessoal. boa noite. Pode falar, Marcela, você mesmo. A história é bastante bonita, né? Mas eu queria deixar uma pergunta para todo mundo. O que vocês acham? Jacó, José, Moisés, eles poderiam falar um não para Deus? Porque a gente às vezes pensa que o mérito está muito no homem, né? Moisés realmente foi colocado aí para Arão um Deus, né? E Arão era um profeta de Moisés. Então, a autoridade que Deus conferiu a Moisés realmente foi grande. Deus fez com que ele crescesse muito. Mas, assim, o fato é que a história não está em volta de Moisés. A história está em volta de um propósito de Deus. Né? Então, esse propósito, ele, em cada dia, em cada linha, ele foi se desdobrando. Por exemplo, o pessoal chegou lá no Egito e eles se tornaram escravos.
eles poderiam não se tornar escravos, eles não tinham essa opção. Porque estava no plano de Deus fazer acontecer isso, para que Deus pudesse dar um grande livramento e se mostrasse Deus para aquele povo, né? Que é o povo lá do Egito. Deus manifestasse os prodígios, os poderes de Deus, porque o Egito achava que o Deus deles era o faraó. Então, por isso que Deus levou os hebreus lá para o Egito, né? A gente podia pensar assim, mas foi a fome. Deus não podia tirar a escassez de chuva e o de alimento? Né? Então, a gente tem que... Porque as pessoas, às vezes, rejeitam um Deus que faz segundo a vontade de Deus, né? Não é que Deus está fazendo com que a gente seja uma marionete na mão dele, mas Deus chama a gente pela própria vontade. Às vezes a gente nem imagina, mas o curso da minha vida está seguindo o propósito de Deus, né? Então, e quando eu erro, ele me faz voltar ao propósito. Isso fica muito bem claro quando a gente pensa lá em Jonas, né? Lembra que Jonas falou não para evangelizar Nínive? Ele tinha essa probabilidade de não ir? Veja que não, né? Veja que ele poderia falar o não, ele poderia ir para outro lugar, mas Deus ia fazer ele voltar ao curso que Deus quer. E fez. Então, a história ela é muito grande, né? Se a gente for analisar, por exemplo, cada capítulo é muita coisa, é muito tempo, é muitos anos em um capítulo que acontece. Mas o propósito de Deus para Israel, ele era um só. Deus queria quebrantar o coração do faraó, mostrar para ele que ele não é Deus, né? Então, e dentro desse plano de Deus, que inclui o começo da nação ali no Egito, está tendo um propósito maior, que é a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, quando a gente como igreja, como crente, na dispensação da graça, a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem que estar sempre direcionando o estudo dentro de um propósito. Qual foi o propósito? Lá, porque Deus não muda, Deus é imutável. Então, se a gente pensar que não tinha um propósito, não tinha um projeto, então Deus mudou. Mas tinha um projeto. O que passou foi a fase do projeto, né? Então, Deus agora está numa fase nova. Igual a gente... Esse é o nosso passado. Qual que é o nosso futuro? A esperança da volta de Cristo. E depois? Aí tem os crentes milenistas e os amilenistas, né? Aqueles que creem no milênio e os que não creem. Mas são propósitos de Deus. E depois tem a questão do julgamento, né? Mas, então, assim, naquela fase lá, Deus fez conforme ele falou para Abraão: eu vou levar o pessoal para o Egito. Não é porque Deus não conseguiria fazer chover no deserto, dar o sustento para ele. Deus conseguia. Mas Deus tinha o propósito de levar isso para lá. Deus tinha o propósito de fazer eles se multiplicarem lá e se tornar um grande povo, fez. E tinha o propósito que eles fossem escravizados. Exatamente para Deus tirar eles da mão de Faraó, mostrando os prodígios de Deus. Por isso que Moisés ia lá, falava com o Faraó, não, pode ir. Aí, de repente, ele endurecia o coração de Faraó de novo, o Faraó voltava atrás, né? Faraó não acha que foi Deus que fez isso, mas Deus usava os meios dele para fazer o Faraó fazer aquilo, né? Porque senão Deus não manifestaria as 10, não 10 pragas, né? Que a última não foi uma praga, a última foi um juízo, né? Os 10 juízos aí no Egito. E o último tipificando todo um propósito de Jesus, né? Tem o sangue lá, né? Aquele sangue lá curou, aquele sangue lá salvou os primogênitos. Não, o que salvou as pessoas ali foi a fé, porque eles creram que Deus ia olhar o sangue. Então, por fé, eles colocaram os egípcios, que fizeram o mesmo, foram salvos também. Então, Deus fez deu um grande passo ali na questão de Cristo. E depois, agora, a gente vai seguindo, né, o caminho. Essa questão de Arão, né? Arão estava junto com Moisés. Ele se tornaria o sumo sacerdote, né? Aquele que faria o que Cristo fez.
Ele não era o sacrifício, mas ele era sumo sacerdote. Jesus era sacrifício e era sumo sacerdote. E é, né, sumo sacerdote. Então, assim, tudo mostrando que Deus tem um plano, mostrando para o homem que ele não pode, em si, produzir algo que agrada a Deus, né? Ou seja, o homem não consegue, em si, merecer o céu. E isso fica fácil, né? Porque imagina que alguém poderia merecer que Deus matasse lá na cruz Jesus por ele. Ou seja, seria eu dizer que eu sou melhor que Jesus. Então, assim, a gente tem que pensar sempre assim, da forma como que Deus estrategou esse plano. Mas é um plano muito, muito, muito bonito. É difícil da gente, mesmo conhecendo pela Bíblia, voltar atrás e entender, né? Igual o Vanessa estava falando. São tantas ofertas, são tantos sacrifícios para cada tipo de pecado, e como que pode as pessoas entenderem isso, né? Eu creio que Moisés, quando Deus chamou ele, Deus também deu um espírito de entendimento, de capacidade de memorizar, porque Deus falou com ele e ele pegou e fez a réplica do tabernáculo lá do céu aqui na terra. E a riqueza de detalhes era grande demais. E isso foi feito em 40 dias. Então, Moisés, quando ele esteve na presença de Deus, ele não era o mesmo Moisés lá do Egito, né? Ele era um Moisés bem assim, abençoado. E é chato essa leitura, a Maria está falando, é chato sim, porque a gente não está É uma vivendo parte isso. difícil, é uma parte difícil de ler, mas necessário entender. Mas agora a gente vai passar para o próximo passo lá da questão da lepra lá, como limpar, como descobrir, que é mais difícil ainda. Mas Deus, em detalhes, ele mostra que ele cuida da gente, né? E ele fez isso. Ele ensinou para Moisés como que ele ia cuidar do povo, porque o povo não tinha médico, não tinha uma questão de higiene boa, não tinha como conservar alimento, né? Então, assim, Deus fez tudo, né? Eu acredito assim, talvez eu tenha expressado mal, não sei se foi isso que o Marcelo entendeu. Não é que a gente pode falar um não para Deus. Na verdade, a gente até pode. Só que Deus, quando ele tem um plano, o que acontece? Esse plano tem que ser recalculado a rota. É igual quando a gente desvia num GPS. O que acontece? O GPS imediatamente, né? Isso é é uma comparação. Mas a tecnologia, né, faz o quê? Recalcula a rota imediatamente. Só que, claro, que há detalhes que a gente não sabe porque não está escrito, então não é possível afirmar. Ah, será que o povo deveria ter ficado esse tempo todo no Egito? Será que esse era realmente o plano? Será que eles ficaram porque não clamaram a Deus? Não tem como eu ser afirmativo. Então, mas, assim, são coisas que a gente vê que só mudou o dia que o povo clamou. Moisés, Deus insistiu com ele porque já havia todo um plano lá no começo. Mas Deus foi trabalhando isso em Moisés, tanto é que ele foi amadurecendo, justamente, igual o Marcelo falou. O que acontece com o Moisés lá do Egito, né? Moisés pergunta qual é o nome de Deus, ele fala que não dá conta de falar, ele fala que não tem capacidade, as pessoas não vão acreditar nele. Agora, quando você pega lá, antes de acabar Êxodo ainda, lá perto do final do capítulo 25, se não me engano, onde ele se torna amigo de Deus, né, ele se torna um Moisés totalmente diferente. É outro Moisés. Por quê? Porque ali ele já amadureceu, ali ele já conheceu mais a Deus. Ali já não há mais questionamento. Ali ele já entendeu qual que era o destino de Deus para a vida dele, ele já entendeu qual que é a responsabilidade. Tanto é que quando o povo peca, né, que quando ele está no monte e constrói um bezerro de ouro, que ele sobe lá e intercede a favor do povo, novamente, mesmo sabendo que o que o povo tinha feito era muito grave. Por quê? Ele tinha uma compaixão sobre aquilo, né? Sobre as pessoas que estavam ali. Moisés, Foi. antes de ir para frente, só você colocou teve uma fala aí que eu achei muito boa, quando você falou, a gente até pode falar ou não. Verdade isso que você falou, e muito bem falado. Por quê? Observa ali no monte, quando Arão fez o bezerro de ouro. Ele falou um não para o propósito de Deus. Você viu o que aconteceu, né? Quantas pessoas morreram ali, o que Deus fez. E Deus jamais ia mudar o plano dele. Você viu o que Deus falou para Moisés. Deixa eu fazer um povo de você, né? Um povo melhor que esse povo, né? Uhum. Moisés que clamou para Deus mudar de ideia, para manter aquele povo dentro do plano, né? Uhum. Mas Deus não aceita que a gente vá com rebeldia, né? Uhum. Isso é certo, né? A gente não pode brincar com isso, né?
Mas, embora, né, que eu fico vendo assim, quando a gente traz para os dias de hoje essa palavra, né, quantas vezes, né, não sei se é o caso, mas eu falando de mim mesmo, né, às vezes a gente falou não para coisas que Deus colocou no nosso coração. Só que depois, anos depois, às vezes a gente veio a executar aquilo. Só que o que acontece, mas está executando, né, mas só que você poderia já estar desfrutando ou estar bem mais à frente sobre aquilo. Então a gente vê assim que há uma liberdade, né? Há uma liberdade. Deus não Pois permite. é, só fazendo um parágrafo aí, assim, desse assunto aí que vocês estão falando. É uma coisa, assim, até complexa da gente entender, assim, se você pode falar não, né? Porque entra aquela questão do livre-arbítrio, né? Que a gente sempre A comenta. gente fala não, é isso que eu tô falando. Porque, assim, é lógico que ali, naquele momento que Arão falou um não e teve um ato de desobediência, teve as consequências e foram graves. Então, assim, eu entendo que hoje não é diferente. Porque nós temos a liberdade das nossas escolhas, digamos assim, né? Certas ou erradas, nós temos a liberdade. E às vezes você falar um não para aquilo que é de Deus para você vai trazer consequências sérias para sua vida, com certeza. Eu até assisti uma pregação essa semana, pastor André Fernandes, não sei se vocês assistem aí, mas eu ouço muitas pregações dele. É um vídeo aleatório dele que eu puxei no YouTube e assisti. E agora eu tô em dúvida se é ele ou se é o Thiago Brunet, porque eu assisto os dois. Mas assim, eu sei que ele falava exatamente mais ou menos isso com outras palavras. Ele falava assim, que se alguém já ouviu assim, algo de Deus para sua vida, tipo assim, Deus falou comigo isso, que vai acontecer isso. Aí ele pediu para as pessoas levantar a mão, e as pessoas levantou. Aí falou assim: você já ouviu essa? Quem ouviu isso mais de uma vez? Aí a pessoa levantou de novo. E quem já ouviu essa mesma coisa 3 vezes? A pessoa levantou a mão. Aí ele pergunta a 4ª vez. Aí alguns levantaram a mão, que ouviu a mesma promessa 4 vezes. Tipo assim, às vezes você falou assim, Mariana, Deus vai fazer isso e isso na sua vida. Eu ouvi do Moisés. Aí passou um tempo, Deus não fez isso na minha vida, aí o Marcelo chega, Mariana, Deus vai fazer isso na sua vida. Nossa, eu ouvi a mesma coisa que eu ouvi do Moisés, então Deus vai fazer isso mesmo. Aí o questionamento do pastor foi o seguinte, e por que até hoje ele não fez? Por que você ouviu isso 4 vezes e até hoje a promessa não se cumpriu na sua vida? Muito provavelmente porque você não agiu, porque você não tomou atitudes. Você não fez o que deveria ser feito, porque Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. É mais ou menos isso o contexto. Então, eu penso assim, que a gente tem que querer, você tem que se mover, você tem que ir fazer, porque se você não for, é como se você estivesse falando um não para Deus, de alguma forma, sabe? Por isso que eu acho meio complexo isso. É lógico que o plano de Deus ia se cumprir, a gente vê a obra que ele fez na vida de Moisés, eu fico olhando assim, gente, eu fico encantada com a cabeça de Moisés. Assim, é muita coisa que ele tinha que gravar, né? Sem computador, sem nada, sem anotar, né? Ele tinha, assim, olha só quanta riqueza de detalhe ele tinha que passar. E Deus deu sabedoria. Quando Deus chama, você se posiciona, Deus capacita. Mas se você não se posicionar, aí eu acho que é onde você vai vivendo só no achismo, entendeu? E não cumpre o propósito de Deus. Pelo menos nos tempos de hoje, a gente vê muito isso. Eu acredito que muita gente morre sem viver aquilo que Deus, o propósito de vida dele aqui, sem saber, sem viver, sem experienciar mesmo, sabe? Posso, Mariana, posso estar enganada, né, gente? Mariana, foi boa a sua fala também, mas assim, a gente realmente tem a chance de escolher, né? Falar sim ou não, de arbitrar na nossa vida, né? Mas, assim, a gente está estudando a Bíblia, a gente entende que se a gente está procurando aprender, a gente vai ter que mudar a nossa vida para de acordo com a palavra de Deus, e não tentar moldar a palavra dentro daquele contexto que a gente vive hoje. A gente tem que entender o seguinte, a palavra de Deus em torno do planeta, nos dias de hoje, ela tem sido deturpada. Você viu lá que
Você viu no capítulo hoje que os filhos de Arão ofereceu fogo estranho a Deus e o que aconteceu? Deus não recebe do homem aquilo que o homem quer dar. Você entendeu? Deus não é uma pessoa. Tipo assim, quando eu estou dentro de um culto numa igreja, eu estou cultuando a Deus. Eu devo entregar para Deus aquilo que eu sei que agrada a Ele. Não é porque eu estou fazendo de coração que Deus vai receber. Então, assim, a gente tem que começar a pensar isso, porque hoje em dia muita coisa tem sido deturpada, né? Mas, por exemplo, o plano de Deus, ele está aí. Deus te chama para dentro do plano dele. Você fala não, ele tem duas coisas que podem acontecer. Ele pode simplesmente aceitar e ele pode te fazer entrar no plano. Né? Você entende? É o que aconteceu ali com o Jonas. Mas, por exemplo, quando Arão fez o bezerro de ouro, Deus queria destruir ele. Né? Você vai ver logo na frente que um monte de gente vai morrer porque vai se revelar contra o plano de Deus, achando que era o plano de Moisés. Não, o plano é de Deus. Moisés está fazendo o que Deus mandou fazer. E as outras pessoas que deviam colaborar rejeitaram o propósito de Deus, Deus destruiu essas pessoas. A gente vai perceber isso. Hoje Deus não está fazendo assim, Deus não age mais assim, porque a gente existe na época da graça, né? Tudo que é juízo, Deus agora está guardando para o juízo final, para o julgamento final. Ele não está de imediato entregando juízo na terra, principalmente para o povo que é dele. Ele está deixando coisa para o final. Mas, assim, a minha expectativa e a minha exortação é que a gente tenta realmente entender e aplicar aquilo que, por exemplo, que está contra o que as pessoas falam hoje, mas está fora da Bíblia, a gente tem que mudar para o lado da Bíblia. Igual hoje você pega na internet, promessa de bênção. Todo dia as pessoas falam, eu ouço uma pessoa falando, tem uma promessa para você, né? Aquele inimigo que te fez mal, ele vai te pedir perdão. Todo dia eu ouço isso. Gente, por que sempre tem que ter uma pessoa fazendo mal para a gente? Né? Por que a pessoa tem que me pedir perdão? Você entendeu? Eu não sou o centro dos relacionamentos, da comunhão. Né? Então, a gente tem que ver que muita coisa que as pessoas falam é aquilo que as pessoas querem ouvir. Por quê? O objetivo de muitas pessoas não é fazer o propósito de Deus, é angariar fama, curtição, ter uma rede grande. Então, isso é o que hoje está atrapalhando a palavra de Deus. Né? Você vê que às vezes as pessoas têm medo de falar da Bíblia. Né? Tem medo de falar de pecado. Hoje em dia, não, a pessoa fala muito erro. A pessoa está errada, a pessoa errou. Não, a pessoa está em pecado. As pessoas têm medo de falar. E é uma coisa que a igreja, ela fala, ela é luz. Ela tem que mostrar a verdade. Né? Ela tem que. A palavra de Deus fala que a glória de Deus se manifesta no meio da igreja, né? De crente em crente. Então é isso que é a expectativa, que a glória de Deus manifesta na sua vida, na vida do Moisés, na minha vida. Né? E tem muita coisa que Deus promete para a gente também não sabe o que fazer. Deus é Deus e Ele sabe que eu sou homem. Aí eu vou padecer disso e não vou receber? Né? A gente tem que entender que promessa na Bíblia tem demais, mas eu não sou merecedor de nenhuma delas. Todas elas a gente recebe por causa da misericórdia e da benignidade de Deus, né? E da longanimidade. Esses atributos de Deus que nos dá a condição de alcançar essas promessas. Beleza? Muito bem. O que eu vejo sobre Moisés, né? Ainda no mesmo assunto, tá, gente? Porque assim, quando eu olho para a vida de Moisés, eu sempre penso assim: ele foi o maior profeta, considerado o maior profeta de Israel, né? Deus falava diretamente com ele, e a gente vê toda a história, a gente está estudando toda a história. E aí, o que eu quero dizer assim, né? O que Moisés fez? Ele disse sim para Deus. E aí é onde a gente tem que trazer para a gente e refletir. Olha o exemplo, né, de alguém que cumpriu os desígnios de Deus para a vida dele. Embora houve uma resistência. Mas essa resistência, gente, eu interpreto também da seguinte maneira, da seguinte aspecto. Qual que era o ensinamento que Moisés tinha a respeito de Deus? Qual era o conhecimento que Moisés tinha a respeito de Deus? Porque ele não, pelo que a gente vê na história, não houve muito tempo para ele conviver com os hebreus. Então, o que ele sabia? Tanto é que depois, o que a gente vê logo na sequência, quando ele parte para o Egito? Que os filhos dele não foram circuncidados.
Tanto é que a esposa tem que entrar ali, né, e circuncidar os filhos, senão ele morreria. A história é até um pouco meio, né, relapso ali, do nada, a gente fica também assustado, mas o que é isso, né? Deus acabou de chamar ele, já está querendo matar os filhos, já ia matar Moisés. A gente fica até meio assim, assustado. Mas a gente vê assim, que Deus queria corrigir para depois ele chegar lá. Porque senão ele chegaria lá, né, para falar para o povo dele, hebreu, que tem uma aliança com Deus, que essa aliança é representada através da circuncisão, com os filhos serem circuncidados. Então a gente já vê assim que Deus ele foi corrigindo Moisés, ele foi discipulando esse Moisés, né? Para quê? Para que ele não tivesse esse tipo de repreensão, para que ele tivesse essa capacidade. Deus é assim que ele faz com a gente. A partir do ponto que a gente fala esse sim para Deus, né, que a gente aceita, e é isso que a gente tem que ver, né? Não é o Moisés, assim, mas o que Moisés fez, né? Deu certo. Então, é essa prática que a gente tem que. Esse é o olhar que eu tenho, pelo menos, das escrituras, né? Quais são as lições que estão aqui, né? Como que esse personagem bíblico aqui fez? Quais foram as atitudes, né? O que agradou ao Senhor? O que fez ele ir mais longe? Então, eu creio que essa é a perspectiva que a gente tem que ser sobre a Bíblia. Porque a gente vê que não há contradição. A gente vê assim, que toda vez que a pessoa faz o contrário, ela se dá muito mal na história. Embora Deus ele sempre cumpra o plano dele. Pode falar, Regina. E pegando o gancho que você está falando aí, Moisés, que além do Moisés ser o maior profeta, né, na época, ele também foi o único, né, a ver Deus em forma física, né? E eu acho que até mesmo, acho que na época eu estava lendo lá, o Thaís que tinha comentado, eu acho, né? Que pensa, ele foi o único, né, em toda a história a ver Deus, né? Ninguém tinha visto ainda. Então, já foi um privilégio, não falar assim. E outra coisa também que o Marcelo está falando, que eu também queria comentar, é que da construção do tabernáculo, né? Que era tantos detalhes, era tanta coisinha que, igual a Mariana falou, para Moisés gravar, que não tinha nada para escrever, os detalhes, né? Que a gente vê realmente, acho, não sei se na semana que nós estava lendo, acho que foi a Vanessa que falou que fosse que Deus, então ele é bem detalhista, ele gosta das coisas tudo, né, arrumadinho, tudo do melhor, né? Que a gente não pode fazer nada de qualquer coisa, né? Então, sim, eu achei também muito interessante esse ponto nessa semana quando eu estava lendo isso também. Isso. Aí, na hora que o Marcelo falou, eu lembrei também de comentar sobre isso também. Deus, quando ele nos dá um plano, eu vejo assim também, ele também nos dá um projeto, né? Olha só, vamos pegar uma história um pouco mais atrás, mas vamos voltar para essa. Noé, quando Noé foi construir a arca, Deus não falou só, Noé, construa a arca aí para mim. Não, tinha toda uma medida, tinha todo um passo a passo, né? Não era uma coisa só da minha cabeça. E aí cabe ao homem o quê? A obedecer aquilo. Mas eu acredito muito nisso também. Deus deu o quê para Moisés? Um espírito de entendimento. Tanto para memorizar, tanto para poder instruir, porque não era também só decorar, ele tinha que repassar aquilo. Ele tinha que repassar aquela instrução. E fazer que aquelas pessoas que pegassem a instrução fizessem conforme foi ordenado. Então, de fato, Deus, ele faz isso pra gente, ele capacita. Mas só que assim, a Mariana falou, a gente também tem que se dispor. Né? Você tem que se colocar ali na ação, né, do negócio, para que isso vá acontecendo. A Mariana vai falar. Não, quando a Regina falou dessa questão de ver Deus também, né? Foi uma questão que gerou um pouco de dúvida, né? Quando a gente fala lá que Moisés viu Deus, até no domingo a gente estava trocando uma ideia com o pastor Nicás sobre isso, porque ele teve ali com Deus, mas ele não viu a face de Deus, né? Viu só as costas. Viu só assim, tipo, as costas e imagino que foi vagamente, né? Tipo um vulto, digamos assim, né? Porque até então, quando a gente estava lendo, a impressão que dava, porque ele estava lá com Deus, viu Deus, esteve com Deus, a sensação que dava é que ele estava conversando com Deus e vendo Deus mesmo, fisicamente, igual a gente está se vendo assim, só que não era.
E depois lá na frente a gente vê que ninguém jamais, acho que foi até, não sei se foi o Marcelo que colocou depois lá na frente, alguém colocou, né? Que ninguém jamais viu a face de Deus. Né? Então, assim, na verdade, Deus apareceu para ele, mas não de forma assim física, igual a gente, né? Aparece um para o outro, assim, né? Acho que é o Marcelo que quer falar aí também agora. Mas, de fato, assim, o que que eu vejo, né? Ele não viu a face de Deus, mas só vê, era uma voz que manifestava da glória e da presença de Deus. Isso, ele esteve com Deus ali, digamos assim, igual a gente está conversando, mas não visivelmente como Deus é, Isso. né? Mas aí ele Mais chega para nítido, Deus, né? ele chega para Deus e fala assim, Deus, eu quero ver mais, eu quero mais, né? Aí Deus até fala para ele, não, se você ver, você morrerá. Você não vai Então, suportar, ele né? permite o quê, né? Posiciona Moisés num local e ali passa, né? Ele vê somente uma passagem, né? Tipo as costas. É mais ou menos uma interpretação, essa questão das costas, né? Mas talvez, sei lá, um relance, mas não é a face de fato, né? Porque Deus também saberia que isso consumiria. Por conta de quê? Por conta da impureza do homem mesmo. O homem não tem essa. Uma coisa interessante que o pastor Nicasso falou que a gente entrou, né? Mas era uma percepção também que eu já tinha, que o que dá a entender, voltando nas histórias, aí já indo lá em Adão e Eva, né? O que que Deus fazia com Adão e Eva todo final de tarde, né? Ele passeava, né? E de Passeava fato com ele, ele se né? encontrava com o homem. Talvez naquele momento, mas naquele momento ali não havia pecado, né? Talvez naquele momento ali o homem ainda na sua pureza, aí sim via a face. Aí, mas assim, não tem esse detalhe também. Tá Então, na uma Bíblia, né? Então, sugestão que a gente nos leva a pensar, né? A Em, respeito. em Moisés. Mas aí, ó, interessante, quem fez essa pergunta aí falou foi a Regina, né? É É, interessante a gente se apegar aos princípios da palavra de Deus. Quando você pega o princípio, aí a pessoa pode falar o que for para frente, que você não vai errar. Né? A palavra de Deus fala: se alguém vê a face, ninguém pode ver a face de Deus, que se vê, morrerá. Então, o princípio é, ninguém viu a face de Deus. E eu acredito que isso se estende até pro Adão lá, porque Adão era homem, Deus é Deus, nem embora ele não tinha pecado, mas Deus sabia o que estava por vir. Então, assim, isso é um princípio. Ninguém jamais viu a face de Deus, porque a palavra de Deus até fala que ele não é um ser que tem né, é um espírito. Né? Então, ele não tem assim uma aparência definida. Né? Então, esse é um princípio que a gente deve guardar, né? Quando é princípio, a gente deve guardar, igual lá os 10 mandamentos, né? O tanto que os 10 mandamentos eram importantes, Deus escreveu um por um na tábua. O tabernáculo, Deus falou. Olha só. Né? Então, são princípios, né? Não roubarás, não é porque passou a lei que eu vou me tornar um ladrão, né? Não matarás. E são princípios, não muda. Né? Então, isso essa questão dos 10 mandamentos, né, a gente pode ver. Quando Jesus ele não bane os 10 mandamentos, né? É igual ele fala, qual que é o maior dos mandamentos? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí quando você pensa, né? Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, rouba, mata, adultera. Não, é impossível, entendeu? Então ele trouxe isso de uma forma mais prática e eu diria assim, mais orgânica, para que nós pudéssemos viver. Mas quando a gente fala dos 10 mandamentos, é porque o nosso tempo já está acabando, né, gente? Eu até cortei o Marcelo, desculpa, Marcelo. A gente vê assim, eu vejo assim, pelo menos, né? Era um povo pecaminoso, que ainda não tinha nem, talvez, nem a sua consciência do pecado. Tanto é que eles faziam coisas assim que então Deus precisava meio que disciplinar mesmo aquele povo, instruir mesmo aquele povo. Então eles precisavam daquilo. O ser humano, quando não há regras, quando não há lei para guiar ele não se comporta bem, naturalmente. Isso você pode ver, pega as leis do homem mesmo, né? Nem falando agora da Bíblia, e tira as regras e as leis dele.
se ele se comporta, se ele vive, se há civilização, não há. Porque ele não consegue se direcionar, não consegue se guiar. Então eu vejo assim, Deus está guiando esse povo, está moldando esse povo. E eu vejo assim, que o trabalho é esse. Uma outra coisa também, antes de eu voltar à palavra, porque eu estou vendo que o nosso tempo está acabando, que quando eles vão para o Êxodo, que eles finalmente saem do Egito após a morte dos primogênitos, eles tomam um caminho que é o caminho maior. Mas existe um outro caminho, que era um caminho menor, que eles chegariam em Canaã em dias. Em questão de dias, né? E não em anos. Só que por que Deus direciona eles para um caminho de anos? Porque Deus já sabia que aquele povo precisava ser moldado. E se eles já entrassem daquele coração, daquele jeito que eles saíram lá do Egito, lá em Canaã, Canaã já seria povoada com um povo cheio de práticas, né? Cheio de costumes, cheio de uma mentalidade escrava. Então a gente vê o quanto que Deus molda, né? Como que ele molda o homem. Só que Deus, às vezes a gente pode adotar dois pensamentos, né? Às vezes a gente vê lá os comentários, né? Nossa, mas que Deus maldoso. Nossa, mas que Deus. Só que Deus, o tempo todo, ele também fala: se vocês obedecerem, se vocês fizerem conforme eu falei, conforme estou ordenando, que já tinha todo o passo a passo, né? Vocês prosperarão, vocês se darão bem, vocês. Só que, no entanto, né? As pessoas não fizeram, não fizeram. E aí a gente vai ver lá na frente, no decorrer da história, que deste grupo de muita gente, milhões de pessoas, de mais de 1 milhão de pessoas, entra só dois. Entra só Josué e Caleb, né? E aí a gente fica pensando, né? Como que isso acontece? Mas aí já é uma discussão lá para frente. Depois dessa daí a gente entra lá quando a gente chega nesse detalhe da história. Só que como a gente já conhece a história, né? A gente já vai adiantando as histórias e vai pensando a respeito disso. E aí, gente? Muito bem? Eu queria comentar só mais uma coisinha que eu achei na semana, muitas perguntas, que é sobre o consumo do sangue dos animais. E da gordura, né? Que até mesmo, acho que foi você mesmo, né, Moisés, que falou assim, olha, Deus já estava até falando para não consumir gordura, né? Que era para Olha, nós. que eu montou isso na hora que eu coloquei lá. Pois é, aí na hora que você pôs, eu ri, gente. Aí ele falou, pôs lá assim, como é que você pôs? Mas aí até Deus está ajudando para a gente não consumir gordura, né, do animal e tal, né? E o sangue, da proibição do sangue, é igual já vinha desde a minha mãe. Eu lembro que nas fazendas que a gente ia passear, essas coisas, né? Que a pessoa ia lá preparar o frango, ela tirava o sangue ali, punha junto a comida. Quando nós, sabendo que a proibição de comer sangue era pecado, que a gente via a pessoa preparar, a gente não comia carne. Não. Aí, quando a gente via que não foi feito com sangue, a gente comia. Então, assim, a gente não falava para a pessoa, por que não, né? Mas a gente tinha esse costume, e ainda tem até hoje, a gente não come sangue, nem carne sufocada também, né? Porque carne sufocada, de matar, de sufocar também é pecado, né? Então, assim, tem esses costumes, na hora que vocês colocou lá nessa semana do consumo do sangue, eu me lembrei atrás. Mas, gente, tanto assim, que... tem duas respostas para essas dúvidas aí. Talvez eu não sane toda ela na sua totalidade. A questão do sangue primeiro. Eu aprendi lá no curso Aliança, o Renato ministra. Aí tem lá uma matéria muito profunda, só sobre aliança. E aí ele fala sobre a questão do sangue, né? Que no mundo oriente, o sangue ele é um símbolo de aliança. Tanto é que quando você quer fazer um pacto com outra pessoa, um acordo, um contrato, eles fazem de fato um pacto de sangue. Não que bebem um sangue um do outro, mas há um registro de sangue ali, um corte na mão. Isso é o mundo oriental. Então, e essa história foi nesse contexto, né? Então, o sangue representa aliança. Então, quando você faz uma ingestão de sangue, é como se você fizesse a aliança com um animal, né? E aí isso e era contra, né? A aliança do homem, do povo de Deus ali era com quem? Era com Deus, né? E a representação nem era através desse sangue. Então,
a explicação, eu até tirei, foi desse curso, né? Ele fala justamente sobre isso, né? Um dos motivos é esse. Mas é claro que também ele leva para um outro lado, né? Que ele vai trazer para a aliança do casamento e tal. Mas faz que é muito interessante. Lá tem uns estudos muito profundos, né? E eu vejo também que durante as instruções que Deus vai fazendo, inclusive o Marcelo também falou, há todo um cuidado do povo, tanto do não pecar, de como se santificar, de como pedir esse perdão e vários outros conselhos, né? E a gente vai ver mais alguns ainda na frente. Há também conselhos de saúde, de saneamento, né? Você vai ver assim como lidar com o leproso, né? A gente vai ver uma questão assim também, onde é que ficavam as latrinas, onde é que ficava a parte que eram os banheiros, né, da época, onde é que tinha banheiro no deserto. Então tem toda uma instrução, porque Deus tinha um cuidado com a saúde desse povo, porque sabia que isso aqui, o povo adoecesse ali, ia haver uma grande morte. Aí essa questão da gordura, fui eu que interpretei assim, esse já é uma interpretação minha, né? Eu fiquei assim, gente, Deus, ele tinha um cuidado com o povo, até na gordura. Porque a gente vê o que hoje? As pessoas negligenciam esse tipo de coisa. O que tem? É a parte boa do churrasco. Ninguém quer saber dessa conversa, né? É a parte boa do churrasco, né? Tem que comer, tal. Então, isso aí já é uma interpretação que eu coloquei. Mas, no meu ponto de vista, né, Deus ele teve esse cuidado com o povo em todas as instruções. Mesmo que talvez a instrução principal não era isso que ele que era remeter, né? Porque a gordura tinha todo um propósito também ali nas ofertas, né? Na, naquilo que seria feito com ela. Esse é o meu entendimento. Não sei se eu sano suas dúvidas aí também. Já clareou bastante, já. Bom, e aí? Temos mais dúvidas? Só um comentário, Moisés, que a gente está encerrando, né? Eu acho que tudo embasado em tudo isso que a gente falou, né? E uma coisa que o Marcelo falou que eu achei muito importante é a gente sempre assim, por mais que a gente lê, a gente vê tantos assuntos lá, esse que a Regina trouxe aí, né? Da gordura, do sangue. Quando você começa a ler, você pensa assim, gente, tanto de coisa errada que a gente faz. Se você for olhar para aquela parte cultural, aquela não cultural, mas a parte da introdução das leis, do significado que tinha cada coisa, enfim. O que a gente tem que, eu acho que tirar, né, assim, de essência, é isso que o Marcelo falou, né? A gente olhar para a promessa, né, para o propósito de Deus. Qual que é o propósito final? Aí entra aquilo que o Moisés também falou, né, que é a obediência, é a gente andar debaixo da obediência de Deus e a constância, né, de você não desistir no meio do caminho. Né? E quando você olha, se você olhar para o processo, para as batalhas, para as dificuldades, você vai desistir, com certeza. Então é a gente ter focada naquilo que é a promessa de Deus para nós, né, que é a volta de Jesus. E é lógico que muitas dúvidas vão surgindo quando você começa a ler, a gente discute aqui vários assuntos que um pensa uma coisa, o outro pensa outro. E muitas coisas, gente, serão ocultas a nós. Por exemplo, a questão da face de Deus, se Adão viu, se Adão não viu, não está na Bíblia. Mas lá na frente fala que ninguém jamais viu, mas uns acreditam que Adão pode ter visto. Mas, tipo assim, a gente discute não para gerar uma polêmica, mas é porque a gente fica curioso. A partir do momento que você começa a estudar, a gente realmente fica curioso. Mas o que a gente não pode perder é a essência mesmo, né, da promessa de Deus, é a gente seguir os princípios dele, né, que é aquilo que o Marcelo e o Moisés também falou, né, dos mandamentos, a gente seguir aquilo que Deus realmente quer para a nossa vida, né? Eu estou gostando demais desses estudos nossos, porque, assim, por mais que às vezes a gente já tinha lido uma coisa, assim, quando você começa a pesquisar, é muito, muito detalhe, muito rico mesmo. E a gente aprende muito com os comentários, né, A gente, de todo mundo. intenção é fazer com que você estude também, né? Oi, Mariana. A gente, Oi, Lolo! então a gente aprende muito uns com os outros, né? Mas o intuito também é fazer com que você estude, né? É fazer com que você conheça. Eu falo muito isso, né? Eu acredito que na Bíblia a gente tem resposta para a maioria das lutas que a gente passa, né? Então, Para todas, eu acho. Para tudo que a gente todas, Moisés. para tudo, né? Mas Todas. eu falei por expressão. Para tudo a gente passa, né? Porque, mas a gente, o que quer dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Que a gente erra muito por conhecer muito pouco.
Isso. E é muito e conhecer muito pouco. Então, a gente fica muito apegado àquela pregação só do domingo, ao estudo de quarta. E olha lá, né? Às vezes nem isso. Porque às vezes só ouve ali e não faz nada com aquilo também. E aí fica um monte de crente muito raso, né? Então, esse foi o intuito nosso aqui também, de aprender uns com os outros, incentivar a pesquisa, gerar curiosidade, né? É claro, voltado sempre para a palavra, né? Porque o centro da palavra é sempre vai direcionar para Cristo. No contexto, a gente vai ver sempre que vai levar a Cristo, né? Essa história toda é composta para levar a remissão do povo, né? Que é o plano inicial que Deus, após o pecado do homem, Deus teve um plano para o homem que resultou lá em Cristo. Mas embora tenha passado muitos anos, na nossa cabeça passou muitos anos, mas a gente esquece que o tempo de Deus é outro, né? A cronologia de Deus não é igual à nossa, né? Então, até quando a gente leu aquela passagem lá de Moisés, né? Às vezes a gente fica pensando assim, né? Não, mas será que Deus ele é capaz de matar todo mundo e começar tudo de novo? Se fosse necessário. Acho que para Deus ele ia falar assim, nossa, perdi meu tempo lá com Abraão, com Jacó, com Isaac, com Jacó. Para Deus o tempo é muito diferente. Né? Mas só que, embora eu também acredito que naquela mesma pergunta, né, Deus poderia fazer assim, naquela mesma pergunta eu também acredito que Deus também estava testando o coração de Moisés. Mas é claro assim, gente, tem hora que eu também coloco muitas opiniões minhas, assim, daquilo que Deus falou comigo, lendo o texto, né, das reflexões, mas eu sempre coloco posicionamento para vocês aqui, o que realmente é, né, o que realmente está também escrito. Mas é isso que nós precisamos. Buscar todos os dias, né? Estudar todos os dias. E incentivar, gente. A gente está vendo que o grupo está diminuindo aqui. Igual eu falei para a Mariana, parece que está fazendo um filtro. Agora a gente está chegando em Levítico e a leitura é bem mais monótona, né? O que seria monótono? Às vezes se repete muito, né? Muito passo a passo. Então as pessoas começam a ficar um pouco meio desanimadas. E justamente, quem pega a Bíblia para ler naqueles cronogramas anuais, o que as pessoas fazem? Em Levítico, em Números, que as pessoas costumam desistir mesmo. Então é hora de perseverar, né? É hora de continuar, de seguir em frente, né? Faz parte, você tem que entender isso. É por isso que é bom você estar num grupo, né? Nem que seja para questionar as coisas óbvias, mas para que também a gente esteja fortalecendo uns aos outros e não desista, né? Quando não desiste em Jó, né, Moisés? Tem uns que nem passa Jó, porque Jó também é bem cansativo de ler, porque é uma história repetitiva, e Levítico também, né? Você vai vendo ali todo dia aquele, né? Mas, gente, a gente precisa passar por isso, né? Eu preciso entender isso também. E é bom estar no grupo que motiva a gente a ler. Porque Isso, se você não tivesse no grupo, alguma coisa, você vai assim, não vou nem ler. exato. Me motiva. E o tanto que a gente é bom, né, Regina? A gente vê. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Igual o Marcelo falou. Tudo, se você olhar, tá apontando para Jesus. Então, quando você começa a ler, mesmo esses livros mais chatos aí, como se diz a Vanessa, mais difícil de ler, os mínimos detalhes, quando você começa a ler igual a gente está lendo, você vai vendo, gente, faz sentido, né? Tá falando de Jesus, lá na frente a gente vai entender isso. É maravilhoso, gente. Nós vamos perseverar. Nossa trajetória ainda é longa ainda. Amém. Vamos orar para a gente encerrar? Quem que pode orar aí do nosso grupo? Tem uns 4 aí no nosso grupo que tá claro de uns 3 só. Acho que quem não falou nada que tinha que orar. Tinha que falar. Vanessa vai orar. Vanessa, Ana Cláudia, a Clécia. Ixi, misericórdia. Será que estão aí? Será que estão? Elas estão decidindo quem que vai orar. Então, enquanto elas decidem, eu oro. Então, vamos orar. Grandioso Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Deus, por esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui. Obrigada, Deus, porque nós estamos tendo juntos, ó Pai, a oportunidade de caminhar na Tua palavra, a oportunidade, Senhor, de discutirmos assuntos, ó Pai, tão preciosos, assuntos, ó Deus, que têm nos feito crescer, que têm nos feito abrir os nossos olhos, que têm nos feito entender, Senhor, qual que é a Sua promessa para as nossas vidas, ó Pai.
Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos proporcionado este momento, que o Senhor nos fortaleça, que a cada dia mais, ó Pai, nós possamos estar conectados uns com os outros, conectados com a Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida de todos que estão aqui presentes, por aqueles também que não puderam participar. Que o Senhor esteja fortalecendo, abençoando cada um, seus familiares. E nós te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.